O pequeno Vladika, com seus 6 anos de idade, observava a avó Evdokia Matievna com olhos curiosos enquanto ela voltava do posto médico. Em vez de lavar as mãos como de costume, a velha senhora abriu o armário da sala e pegou um frasco de iodo. Com um gesto firme, traçou uma linha invisível ao redor do pulso. É a fronteira, netinho, explicou ela, sorrindo de modo que as rugas em torno dos olhos se juntaram como raios de sol. Assim a doença alheia não entra em nossa casa. Não se preocupe, logo lavo as mãos. Agora, meu querido, corra até o pomar e colha uns 5 daqueles maçãs do paraíso para mim. Vamos fazer geleia hoje. Sem perder tempo, o menino desceu os degraus da varanda em um pulo e disparou em direção às macieiras, onde as Antonovkas já brilhavam cheias de suco sob o sol de agosto. Aquelas árvores haviam sido plantadas pelo avô Matei em 1946, quando voltou da guerra. Cada uma delas era um monumento vivo aos companheiros caídos em combate, como ele costumava dizer, embora Vladika só o conhecesse através das histórias que ouvia. O avô havia sobrevivido ao Afeganistão, mas a guerra lhe roubara algo essencial. Voltou para casa, resistiu até 1980 e partiu em silêncio, durante o sono. O ar no pomar cheirava a grama seca e frutas maduras. O garoto escalou a copada macieira, onde, entre as folhas escuras, escondiam-se as pequenas maçãs do paraíso, a guloseima predileta da avó. Do alto, podia ver toda a aldeia de Vasilieca, as casas com suas molduras esculpidas à mão, os jardins coloridos, os campos coletivos além da cerca e, ao longe, o rio Prônia serpenteando como uma fita azul. Ei, Vladika, desça daí! O que está fazendo, igual a um pardal preguiçoso? A voz de Serioja Kuznetsov, o vizinho, ecoou de baixo. Vamos ao lago, lá o peixe está mordendo que é uma beleza. Não posso, estou colhendo maçãs para a vovó, respondeu o menino. Mas a tentação era grande. Espere só 5 minutos. Dentro de casa, Evdokia Matievna preparava a geleia em uma bacia, misturando as maçãs com açúcar. Suas mãos enrugadas com veias saltadas, mexiam a mistura com uma colher de pau, em movimentos lentos e precisos. Vovó, posso ir com o Serioja até o lago? Só por um tempinho, pediu Vladika, ofegante. A velha senhora ajustou o coque grisalho no alto da cabeça e olhou por cima dos óculos de arame. E os deveres? O ano letivo está começando. Já fiz tudo, juro, insistiu o garoto. Está bem, vá. Mas volte antes do almoço, o Mitriche vai passar aqui. Sua perna está doendo de novo. A vida em Vasilieca seguia um ritmo tranquilo e previsível. O pequeno posto médico que Evdokia Matievna mantinha funcionava até nos fins de semana. Na minúscula sala de espera sempre havia alguém, uns para medir a pressão, outros para tomar uma injeção, muitos apenas para desabafar. Nos armários de vidro, remédios soviéticos dividiam espaço com frascos de ervas colhidas nos campos vizinhos. Dúzia, me dá um pouco daquela mistura, pedia o velho Mitriche, batendo sua bengala caseira no chão. Para que ir ao hospital na cidade? Os ônibus agora passam tão raro. Mitriche, o que você precisa não é de mistura, é de uma cirurgia, respondia a enfermeira com firmeza, ajustando os óculos. Vou ligar para a capital da região e marcar. Lá eles resolvem, pode crer. A mãe de Vladika, Rima Vladimirovna, chegou à aldeia quando ele tinha apenas 1 ano. Trazia consigo um diploma do Instituto de Cultura e ideias inovadoras. Sob sua direção, o clube local floresceu. Surgiram um teatro amador, uma biblioteca revitalizada e sessões de cinema às sextas-feiras. Os mais velhos torciam o nariz, mas os jovens aderiram com entusiasmo. Vladika, venha cá me ajudar a distribuir esses cartazes, chamava a mãe nas noites de apresentação. Hoje vamos exibir romance de escritório. Ele adorava aquelas noites no clube, o projetor chiando, o cheiro das cortinas empoeiradas, o rangido das cadeiras de madeira, os olhos brilhantes das mulheres da aldeia que por 2 horas se transportavam para um mundo de ruas moscovitas, vestidos elegantes e grandes paixões. Sobre o pai, Rima nunca falava. A cada pergunta a resposta era a mesma. Quando crescer, você mesmo decidirá se quer procurá-lo. Mas Vladika nem insistia muito. Para ele bastavam a avó e a mãe, 2 mulheres que eram os pilares do seu pequeno universo. Tudo mudou em 1992. O Kolkhoz Kirov desmoronou como um castelo de cartas. O presidente sumiu, diziam que havia fugido para Moscou. Tratores enferrujavam nos pátios, os estábulos ficavam vazios. A fábrica de aves na periferia fechou, deixando metade da aldeia sem trabalho. O que faremos agora, Rima? Perguntavam as mulheres nas reuniões no clube. Os homens começaram a beber. Não temos o que dar às crianças. Precisamos nos manter firmes, respondia Rima Vladimirovna, embora seus olhos revelassem incerteza.
Não vou deixar fechar a biblioteca. A cultura é o último bem que nos resta. Vladica tinha 12 anos e já compreendia que algo irreparável acontecia. Um a um, seus colegas de classe partiam com as famílias para a cidade. A escola rural fechou, sobraram poucos alunos. Agora era preciso viajar 7 quilômetros até a aldeia vizinha para estudar. Também apareceram em Vasilieca rostos novos, os novos russos em Volgas pretas e carros importados. Compravam terras por preços irrisórios prometendo fortunas. Um deles, de paletó rosa-choque e corrente de ouro no pescoço, apareceu certo dia na casa de Evdokia Matievna. Venda esta casa, velha. Dou um bom dinheiro. Você se muda para a cidade, disse ele com voz grossa, examinando as paredes desgastadas. Você, rapaz, deveria visitar o cemitério primeiro, respondeu a avó com calma. Lá estão enterrados 4 gerações da minha família. Também quer comprá-los? O homem foi embora de mãos vazias, mas o clube acabaria vendido. Rima Vladimirovna chorou ao ver as máquinas caça-níqueis ocuparem o lugar do antigo salão de projeção. As luzes piscantes atraíam os poucos jovens que restavam, sugando suas últimas economias. Vladica, prometa-me que nunca porá os pés lá, pediu a mãe quando ele completou 15 anos. Isso é pior que a vodka. Ele prometeu, e cumpriu. O posto médico resistiu por mais tempo. Evdokia Matievna, já com mais de 70 anos, continuava trabalhando sem descanso. Os remédios escasseavam, e ela se virava com o que tinha, ervas, infusões, injeções de vitaminas. Os velhos agradeciam, trazendo ovos, leite ou legumes de suas hortas. Você deveria estudar medicina, Vladislav, dizia o velho Mitriche, entregando-lhe um pote de mel. Sua avó precisa de um sucessor. Ela já não aguenta sozinha. O rapaz concordava com a cabeça. Naquela altura, já havia decidido prestar vestibular para medicina. Em 1998, quando cursava o 3º ano da faculdade, chegou um telegrama. Poucas palavras que mudaram tudo. Venha urgentemente. Desastre. Era um fevereiro gelado. A terra congelada do cemitério resistia em receber 2 caixões. Evdokia Matievna e Rima Vladimirovna haviam morrido intoxicadas pela fumaça de um fogão defeituoso, na noite seguinte ao fechamento oficial do posto médico. Foi o último dia em que sua avó trabalhou, contava entre soluços a vizinha Agafia Petrovna. Veio a ordem para fechar por falta de necessidade, e à noite elas acenderam o fogão mais forte que o habitual. O frio estava insuportável. Vladislav permaneceu ali, agarrado à grade de ferro do túmulo, sem sentir o vento cortante nem o cansaço. Só uma vazia dor no peito. A ligação telefônica de 2 dias atrás agora parecia um sonho. Alô, vovó, gritara ele do orelhão barulhento em uma rua de Moscou. Como estão as coisas aí? Tudo bem, netinho, responderá Evdokia Matievna com sua calma habitual. O posto vai fechar, mas nós não sairemos daqui. Estude direitinho, você é nossa esperança. A casa o recebeu com um silêncio úmido. O cheiro de losna, que a avó sempre pendurava em maços no teto. O perfume Moscou vermelha da mãe sobre a comoda. Um livro aberto com a página marcada. Um suéter pela metade, com as agulhas ainda cravadas na lã. Vladislav percorreu cada cômodo metodicamente juntando documentos, algumas fotografias e o colar de âmbar que pertencia à mãe. Entre os poucos objetos que levava consigo, estava o álbum de formatura do Instituto de Cultura, onde a mãe havia estudado. Vladislav fechou as venezianas com cuidado, verificou a lareira, desligou o gás. Por último, tirou da parede o retrato do avô em uniforme militar. Desculpe, vovô, não consegui proteger, pensou, enquanto envolvia a moldura em um pano de linho. As chaves da casa entregou a Agafia Petrovna, a vizinha de olhos cansados. Você vai voltar? Perguntou a velha, observando o rosto emaciado do rapaz. Não sei, respondeu Vladislav com honestidade. Provavelmente não. O ônibus o levou para longe de Vasilieca, afastando-o da infância, das raízes, de tudo que um dia foi seu. No mochila, levava apenas um vidro do doce de maçãs do paraíso que a avó fazia, um envelope gasto com fotografias amareladas e o retrato do avô. Tudo que restava de uma vida que não existia mais. À frente, esperavam Moscou, a faculdade de medicina e um longo caminho até si mesmo. O sol de agosto queimava sem piedade, mas Vladislav permaneceu imóvel. Há 3 horas estava parado diante do quadro de avisos com os resultados dos exames de admissão, observando os rostos dos candidatos que uns eufóricos, outros desolados, procuravam seus nomes nas listas. Gostava daquele espetáculo de emoções puras, jovens ainda não marcados pelo cansaço das plantões intermináveis ou das noites em claro. Desculpe, uma voz suave atrás dele o fez virar-se. Você poderia se afastar um pouco?
Preciso ver os resultados. Diante dele estava uma moça em vestido branco de linho, apertando contra o peito um buquê de margaridas já murchas. O rosto dela era quase infantil, maçãs do rosto altas, um nariz levemente arrebitado, olhos azuis grandes, emoldurados por cílios longos. Os cabelos louros caíam soltos sobre os ombros. Claro, desculpe, Vladislav, constrangido, deu um passo para o lado. Você prestou para qual faculdade? Medicina. Ela se aproximou do quadro, percorrendo as linhas com os olhos. Volkova, Volkova, Volkova Cristina. Leu até o fim e seus ombros caíram. Vladislav sentiu uma pontada de compaixão. Talvez você esteja olhando a lista errada, apontou para outra coluna. Aqui, Faculdade de Medicina, vagas gratuitas. Seu dedo deslizou sobre o vidro e parou em uma linha. Volkova Cristina Igorevna. Ela ergueu os olhos, e a desconfiança deu lugar a um brilho de alegria. Passei! Exclamou, e num impulso jogou-se em seus braços. Obrigada. Do cabelo dela exalava um cheiro de margaridas e verão. Um segundo depois Cristina afastou-se corada. Desculpe, eu não devia. Vladislav sorriu. Parabéns. Eu me lembro dessa sensação. Aliás, sou Vladislav, 4º ano. Cristina. Ela estendeu a mão fina, quase trêmula. Assim se conheceram por acaso diante das listas de aprovados, naquele agosto de 1999. Vladislav já morava no alojamento estudantil havia alguns meses. Tinha se resignado à perda, mergulhando nos estudos para não pensar na casa vazia de Vasilieca. Quando se reencontraram na cantina da universidade, foi Cristina quem o reconheceu primeiro. Você é aquele veterano que me ajudou a encontrar meu nome na lista. Sim, ele assentiu. E você é a moça das margaridas. O tabuleiro dela estava quase vazio, purê de batatas e compota. Vladislav olhou para a refeição modesta com compreensão, a bolsa mal dava para 2 semanas. Sem pensar 2 vezes, tirou da mochila um vidro de vidro com um doce dourado e espesso. Quer dividir? É o último pote da geleia de maçãs do paraíso da minha avó. Eles conversaram até a cantina fechar. Cristina falou de Tula, dos pais operários, das noites passando a noite estudando à luz de uma lâmpada de cabeceira enquanto os pais dormiam. Vladislav contou sobre a aldeia, o posto médico, a avó parteira, mas silenciou sobre a tragédia. Não queria estragar aquele primeiro momento. O outono de 1999 foi chuvoso. Encontravam-se com frequência na biblioteca, onde Vladislav ajudava a caloura com anatomia e latim. Sempre confundo essas inserções musculares. Cristina franzia a testa, olhando para o atlas. Como você consegue decorar tudo isso? Tem uns macetes, ele explicava com paciência, desfrutando da proximidade dela. E pode me tratar por TY. Não sou tão mais velho assim. No inverno, ele a convidou para o cinema. Titanic passava no Cinema Rocia, uma das últimas sessões antes do fechamento do prédio antigo para a reforma. É tão romântico e tão triste, Cristina sussurrava enquanto DiCaprio congelava nas águas geladas. Seus dedos, sem querer, apertavam a mão de Vladislav. Depois da sessão vagaram por horas pelas ruas nevadas. Junto ao monumento de Pushkin, Cristina escorregou em uma placa de gelo. Ele a segurou, e seus lábios se encontraram num primeiro beijo desajeitado, dentes batendo, narizes se atrapalhando. Riram sob a neve que caía, enquanto o Pushkin de bronze os observava com um sorriso compreensivo de cima. Seu relacionamento evoluiu sem pressa. Vladislav valorizava cada instante ao lado dela, sem apressar nada. Na primavera passeavam pelo Sokolnik, onde as macieiras em flor lhe lembravam o pomar de Vasilieca. Sou tão feliz com você, disse Cristina certa vez, enquanto sentavam num banco sob uma chuva de pétalas brancas. Você é diferente. Não força nada, mas entende. E Vladislav entendia mesmo. Na faculdade, corriam boatos sobre professores que ofereciam condições especiais para as alunas passarem nas provas. Ele conhecia algumas que aceitavam, mas nunca as julgou. Cada um sobrevivia como podia. Só quando finalmente contou a Cristina sobre a tragédia em Vasilieca é que ela chorou, abraçando com força. Como você suportou tudo isso? Trabalho e estudo, respondeu ele, simples. Era preciso seguir em frente. Até 2004, seu vínculo tinha se tornado tão sólido que decidiram alugar juntos um pequeno apartamento de 1 quarto perto do hospital onde Vladislav fazia residência em dermatologia. Cristina estava no 5º ano, à beira da formatura e da distribuição de vagas. Vamos nos casar neste verão, propôs Vladislav uma noite, enquanto tomavam chá com sanduíches na cozinha. Depois da sua formatura, Cristina iluminou-se, atirando-se em seus braços. Sim, eu sonhava com isso. Faziam planos, discutiam o futuro.
Vladislav cada vez mais pensava em voltar para as terras natais. Depois do casamento, poderíamos ir para a região de Riazan. Lá precisam de médicos, dão moradia na hora. Cristina hesitou. Mas por quê? Em Moscou há mais oportunidades carreira. Em Moscou há milhares como eu. Lá, eu serei necessário. Ela franziu a testa, mas não discutiu abertamente. Às vezes, porém, Vladislav notava em seus olhos um distanciamento que atribuía ao cansaço dos estudos. Quando Cristina começou o estágio no mesmo hospital onde ele trabalhava, percebeu algo estranho. As enfermeiras cochichavam pelas costas. Alguns médicos trocavam olhares significativos. Tem algo errado? Perguntou certa vez a Valentina Petrovna, enfermeira idosa com quem tinha boa relação. Tudo certo, Vladik, tudo certo. Ela desviou o olhar. Sua noiva é uma beleza. É natural que chamem atenção. Ele aceitou a explicação, embora uma dúvida já roesse por dentro. Naquela época, Cristina chegava tarde dos plantões, exausta, distante. Respondia às perguntas com evasivas. O estágio é pesado. Tenho tanta coisa para fazer. Até que uma tarde, Vladislav testemunhou uma cena estranha na sala dos médicos. O chefe do departamento de cirurgia, Grigori Semyonovich, falava animadamente com Cristina, tão perto que o espaço entre eles parecia inadequado. Quando notaram sua presença, os dois se afastaram bruscamente. E então Marunov, Grigori Semyonovich, tossiu como se precisasse ganhar tempo para organizar as palavras. Estávamos apenas discutindo casos clínicos complexos com sua estagiária, explicou, com um tom que soava mais como justificativa do que como informação. Casos complexos, é claro. Maio de 2005 chegou quente e abafado. Faltavam 3 dias para Vladislav apresentar sua candidatura ao ZACS, o Comitê de Admissão da Residência. Naquela tarde, porém, ele deixou o plantão mais cedo que o habitual. Havia planejado uma surpresa para Cristina, 2 ingressos para o teatro, algo que ela sempre mencionava querer fazer, mas que o orçamento apertado deles nunca permitia. A sala dos médicos o recebeu com luzes amortecidas e um murmúrio abafado. Vladislav congelou na porta, os olhos demorando para assimilar o que viam. Cristina estava sentada sobre a mesa de exames, as pernas enlaçadas na cintura de Grigori Semyonovich. A mão dele desaparecia sob o jaleco branco dela, enquanto os dedos dela se enterravam nos cabelos grisalhos do chefe, puxando-o para mais perto. O som úmido de um beijo rompido ecoou quando Vladislav pisou sem querer em um pedaço de papel no chão. Vladik. Ela se afastou com um salto, ajustando a roupa com gestos bruscos. Não é o que você está pensando. E o que eu deveria pensar? Sua voz saía estranhamente calma, quase monótona, como se as palavras fossem ditas por outra pessoa. Por dentro, porém, algo fervia, queimando como ácido. Escute, colega, começou Grigori Semyonovich, mas Vladislav o interrompeu com um gesto cortante. Eu não sou seu colega. Ainda não. Eles saíram para o corredor. Cristina não parecia envergonhada, mas irritada, como se ele tivesse estragado algo que lhe era devido. Por que essas cenas? Ela rosnou. Eu nem sequer sou sua esposa. Há quanto tempo isso acontece? Que diferença faz? Ela deu de ombros, desafiadora. Você não entende como é difícil passar em algumas disciplinas. Grigori Semyonovich me ajuda com os exames, resolve questões de alocação. Quantos benfeitores, como ele você já teve? A pergunta saía seca como um diagnóstico sem apelo. Ela o encarou com um sorriso amargo. O suficiente para não reprovar em nenhuma sessão. Você realmente achava que uma provinciana como eu conseguiria tiras máximas só com esforço? Eu achei que você me amava, murmurou ele, tão baixo que quase se perdeu no zumbido das lâmpadas fluorescentes. Amo, ela respondeu de repente, e algo genuíno brilhou em seus olhos por um instante. Amo de verdade. Mas você não entende. Você ainda sonha com sua aldeia com medicina rural, enquanto eu quero uma vida normal. Um carro, um apartamento, a chance de viajar. E para isso você está disposta a deitar com qualquer um que possa lhe dar isso. A mão dela voou em um arco rápido. A bofetada queimou sua face, mas Vladislav não se mexeu. A dor física era quase um alívio diante do vazio que se abria dentro dele. Adeus, Cristina. Ele se virou e caminhou pelo longo corredor do hospital, os passos ecoando como marteladas. A noite foi passada no Hotel Turista, um prédio impessoal da era soviética, com paredes finas e vizinhos barulhentos. Deitado na cama estreita, ouviu através da parede o ritmo insistente de punhos batendo no ritmo de uma música distorcida vinda de um rádio. Não fechou os olhos até o amanhecer. Quando os primeiros raios de sol filtraram-se pelas cortinas desbotadas, pegou o celular e descou um número. Denis é o Vlad Morunov.
Lembra que você falou sobre uma vaga na região de Ryazan? Sua voz soava rouca, como se tivesse engolido areia. Sim, estou pronto. Quanto antes, melhor. Ao voltar ao apartamento para buscar suas coisas, encontrou vazio. Sobre a mesa, um bilhete. Desculpe por tudo. Você merece algo melhor. K. Vladislav dobrou a nota sem ler 2 vezes e guardou no bolso. Em seguida, empacotou suas poucas coisas em uma mochila surrada do pai, alguns livros de medicina, um álbum de fotografias, o retrato do avô, documentos. Olhou ao redor do cômodo onde havia vivido com Cristina por quase 1 ano. Uma vida inteira reduzida a um único volume que cabia nas costas. Antes de sair, hesitou por um instante junto à porta, como se não estivesse se despedindo apenas daquele espaço, mas de uma versão de si mesmo, do amor que se revelara uma miragem, das ilusões sobre felicidade na capital. Era hora de voltar às origens, de se reencontrar. Budes. Denis Krupski empurrou em direção a Vladislav um copo de cerveja gelado, deixado marcas de condensação na mesa de madeira escura. No salão mal iluminado da Pivnaya Boca, perto da estação Kursky, o ar era denso com fumaça de cigarro, risadas altas e o tilintar de canecas. Vladislav balançou a cabeça em negativa. Há 3 dias, desde a ruptura com Cristina, ele funcionava no automático, como se algo dentro dele tivesse se desligado. Não havia raiva nem dor, apenas um vazio espesso, como se observasse a própria vida através de um vidro embaçado. Escuta, Vlad. Denis tomou um gole, deixando um rastro de espuma no lábio superior. Preciso te contar uma coisa sobre a sua Cristina. Algo tremeu nos olhos de Vladislav, mas ele permaneceu em silêncio, fixando os anéis úmidos que as canecas deixavam na mesa. Eu sabia, solitou Denis, batendo os dedos nervosamente no joelho. Quer dizer, não tudo, mas desconfiava. A Tânia, minha irmã mais nova, está no mesmo curso que ela. Falou que sua noiva. Bom, que ela não chegava onde chegava só com mérito. Vladislav levantou os olhos devagar. Não havia surpresa neles, apenas cansaço. E você calou. O que você teria feito no meu lugar? Denis abriu as mãos, em um gesto de rendição. Falaria para o amigo que sua namorada estava se envolvendo com metade do corpo docente? Vocês até planejavam casamento. Planejávamos, ecoou Vladislav, e naquela palavra simples cabia toda a amargura de promessas traídas. Desculpe, cara. Denis baixou a cabeça, culpado. Pensei que fossem só fofocas. Inveja, você sabe como é. Ficaram em silêncio. Em uma mesa próxima, 2 homens discutiam acaloradamente sobre futebol. Dos alto-falantes, uma melodia anos 90 escoava suave e nostálgica. Eu entendo, Denis, disse Vladislav finalmente. Você não tem culpa. Eu mesmo não quis enxergar o óbvio. O ar pesou entre eles. Denis terminou sua cerveja e bateu o copo na mesa com determinação. Olha, não te chamamos aqui à toa. Tenho uma proposta. Lembra que falei da minha tia, Liudia Romanovna? Ela é vice no departamento de saúde da região. Pois é, tem uma vaga aberta. Chefe da estação de emergência no povoado de Dubrovka, em Ryazan. Lugar meio abandonado, ninguém quer ir. Mas eu contei sobre você, sobre sua resiliência de quem veio do interior. Denis. Vladislav esboçou um sorriso sem alegria. Eu não tenho experiência para ser chefe de nada. Você sabe disso. Lá não dá para escolher. A estação está à beira do colapso. A região está morrendo. Com seu diploma e suas referências, dá para segurar as pontas. Você vai se encontrar com a Liudia Romanovna. Pense bem, o que te prende em Moscou? Um trabalho que pode fazer em qualquer lugar, um apartamento alugado cheio de fantasmas. E Cristina, ele interrompeu o próprio pensamento. Melhor não pensar nela. Quando Denis anunciou sorridente amanhã às 10 horas, departamento na Praça Slava, Vladislav apenas assentiu. O gabinete de Liudia Romanovna Krupskaya parecia um quadro congelado de um filme soviético sobre burocratas, uma mesa maciça de mogno, retratos emoldurados de ministros nas paredes, armários com pastas idênticas cobertas por uma camada fina de poeira. A própria Liudia Romanovna, uma mulher magra de terno severo e cabelo curto, examinou os documentos de Vladislav com atenção cirúrgica. Dermatologia, ela ergueu os olhos por cima dos óculos de armação fina. E como pretende administrar uma estação de emergência com essa especialização? Tem o diploma com louvor em Fundamentos da Organização de Saúde em nível superior. Vladislav forçou a voz a soar firme, embora por dentro tudo se contraísse. Minha avó trabalhou 35 anos como enfermeira rural, cresci nesse meio. Liudia Romanovna resmungou cética. Bom, Morunov, vamos testar seus conhecimentos. A hora seguinte transformou-se em um verdadeiro exame oral.
Ela tirou perguntas como facas, prazos de atendimento das equipes, quadros de funcionários de uma estação de emergência, processos de compra de medicamentos, portarias do Ministério da Saúde sobre primeiros socorros. Vladislav se segurou embora às vezes sentisse o chão ceder sob seus pés como gelo fino. Não está ruim, concluiu finalmente Liudia Romanovna, recostando-se na cadeira. Para um jovem especialista até que impressiona. Ela o encarou direta. Diga com franqueza, Morunov. Por que isso? Um rapaz promissor, de Moscou. O que busca em uma estação moribunda no meio do nada? Vladislav sustentou seu olhar sem piscar. Não sou moscovita. Sou da região de Ryazan, da aldeia de Vasílica. Quero voltar às raízes. Ser útil onde realmente faz diferença. Algo imperceptível mudou em sua expressão. Ela estendeu a mão sobre a mesa, oferecendo um aperto firme. No Chotos, disse, enquanto deslizava em sua direção um contrato já preenchido. Bem-vindo a Dubrovka, doutor. Sua estação o espera. E que Deus lhe dê forças. Ela deslizou em sua direção uma pasta amarelada com documentos. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre seu novo trabalho. Leia com atenção. Você parte em até uma semana, a papelada fica por nossa conta. Seus olhos, agora mais atentos, detiveram-se em Vladislav por um instante. Denis me disse que você busca mudanças. Uma pausa calculada. Acho que as encontrará. Não, você definitivamente perdeu o juízo. Denis andava de um lado para outro no quarto apertado, enquanto Vladislav dobrava com cuidado uma camisa puída. As mãos do amigo tremiam levemente, como se a ideia o deixasse mais nervoso do que admitia. Entendo querer recomeçar, mas por que esse teatro todo? Podia ter chegado como manda o figurino, documentos em ordem e apresentação formal. O que você acha que teria visto? Vladislav guardou no mochila um álbum de fotos desgastado, onde sorrisos forçados e poses rígidas pareciam mais uma obrigação do que memória. Sua voz permaneceu calma, quase indiferente. O que sempre se vê máscaras. Reverências falsas, encenações, a dança hipócrita de quem quer agradar o novo chefe. Você mesmo disse que o pessoal lá é difícil, que o caos se arrasta há anos. Sim, mas não a esse ponto. Denis deixou-se cair na cama, exasperado. Chegar como um mendigo pedindo emprego? Podem te expulsar na hora, ou pior, mostrar a verdadeira cara sem nem pestanejar. Vladislav fechou a mochila com um clique seco. É exatamente isso que quero. Ver como tratam quem está abaixo deles. Quem precisa de ajuda? Denis balançou a cabeça, entre a admiração e o desespero. Você é um idealista doente, Marunov. Tá bom, vamos. Se decidiu mesmo, precisamos te transformar em um vagabundo de verdade. A loja de roupas usadas cheirava a naftalina e a vidas alheias, suor antigo, perfume barato, o rastro de quem já não precisava mais daqueles panos. Entre cabides tortos, escolheram uma jaqueta surrada com bolsos deformados, um gorro de lã com a elástica esticada até perder a forma e um par de botas com os bicos descascados, como se tivessem caminhado quilômetros a mais do que deveriam. Chique, ironizou Denis, observando a metamorfose do amigo. Um verdadeiro clochard parisiense. Passará despercebido. Vladislav olhou-se no espelho embaçado do provador. O reflexo devolvia-lhe um homem esgotado. Olheiras fundas, barba por fazer, os ossos do rosto mais marcados do que de costume. Não precisaria fingir muito. Nas últimas semanas, mal se reconhecia. O ônibus 67, apelidado de Lunochod por seu design quadrado e ruidoso, engasgava pela estrada esburacada, sacolejando a cada buraco. Vladislav sentou-se junto à janela, observando a paisagem monótona da planície russa. Campos secos, bosquetes esparsos, aldeias abandonadas com casas inclinadas como se estivessem prestes a desabar. Ali um dia a vida havia fervilhado. Ao seu lado, uma senhora idosa acomodou-se com uma bolsa xadrez no colo. Cheirava a endro fresco e terra úmida. Kradny é deixe, Sinok? Perguntou, examinando suas roupas puídas. Vais longe, filho? Pode-se dizer que sim, respondeu, evasivo. Eu volto da dacha. Plantei pepinos, rabanetes, suspirou. Aposento é pouco, sem a horta não dá para viver. E você, tem trabalho? Estou procurando, admitiu. Ela balançou a cabeça, resignada. Tempos difíceis. Nos anos 90 diziam, logo a vida melhora. E olha no que deu. Fábricas fechadas, vilas fantasmas. Algumas fileiras à frente, uma jovem embalava um bebê choramingando. Tiche de mocha, tiche, sussurrava. Logo chegamos, o papai está esperando. Vladislav virou-se para a senhora. Sua família é de Dubrovka? Meu marido trabalha no serraria, respondeu, sem tirar os olhos da criança. É o único lugar que ainda respira por aqui.
E você vai aonde? Procurar trabalho. Ela ergueu as sobrancelhas, surpresa. Lá até os mercados estão fechando. Os jovens foram embora há anos. O ônibus rangia, devorando quilômetro após quilômetro. Vladislav fitava a paisagem e pensava no que o esperava. Não havia medo, apenas uma nostalgia dolorida e uma determinação estranha, como se não estivesse indo para um lugar desconhecido, mas voltando para Vasílica, para suas raízes, para algo que há muito havia perdido. Dubrovka recebeu-o ao entardecer. O ônibus solitou um jorro de fumaça preta e parou na Praça Poeirenta. Vladislav desceu, olhando ao redor. O povoado parecia um espectro de si mesmo. Prédios de 5 andares descascados com janelas quebradas, lojas fechadas com tábuas, parquinhos infantis com balanços tortos, balançando sozinhos ao vento. Na rua central quase ninguém, apenas 2 adolescentes sentados num banco junto a uma fonte seca e um velho que arrastava os pés, curvado pelo peso de anos invisíveis. Uma placa pendurada anunciava a cantina do Stepanovs, levemente inclinada, mas com uma lâmpada acesa sobre a porta, sinal de que ainda funcionava. Vladislav empurrou a porta e foi recebido pelo cheiro de batatas fritas, cebola queimada e belomor, um aroma que o transportou de volta às cantinas soviéticas de sua infância. Atrás do balcão, um homem corpulento em avental manchado, claramente o próprio Stepanovs, lançou-lhe um olhar desconfiado. Stonado? Resmungou. Veio comer? Vladislav tirou do bolso uma nota amassada. Isso, e sabe onde posso passar a noite? Não há hotéis por aqui. Stepanovs serviu-lhe um prato de batatas com um pedaço de pão duro. A Petrovna aluga quartos do lado do rio. Barato, limpo. Diga que eu indiquei. Vladislav assentiu, sentando-se a uma mesa no fundo. Mastigava devagar a comida sem gosto, enquanto uma TV no canto transmitia um talk show barulhento, onde pessoas gritavam umas com as outras para entretenimento alheio. Só não vá armar confusão, advertiu Stepanovs, aproximando-se. Já vi muito desse seu tipo. Se roubar a Petrovna, quebro suas pernas. Não sou ladrão, respondeu Vladislav, sereno. Procuro trabalho. Tenho mãos, tenho cabeça. O homem grunhiu, mas seu tom amoleceu. Tá bom, tá bom. Passa na estação do SAMU. Parece que estão precisando de um zelador ou faxineiro, não me lembro. Quando anoiteceu, Vladislav saiu para a rua. Dubrovka silenciara, como se tivesse sido abandonada há décadas. Só o vento arrastava jornais rasgados pela praça vazia, e ao longe, um cão uivava. Ergueu a gola da jaqueta e seguiu em direção ao bairro Zarechny, procurando uma casa com molduras azuis, a marca registrada de Petrovna segundo Stepanovs. Amanhã começaria sua nova vida, ou a farsa do destino em que um mendigo se tornaria diretor. Mas naquela noite tranquila, ele era apenas um homem cansado, buscando um teto e um lugar no mundo. As tábuas do alpendre rangiam sob seus passos. A casa de molduras azuis destacava-se das outras, bem cuidada, com um pequeno jardim onde petúnias e nastúrcias floresciam em desordem alegre. Além de uma cerca baixa, dava para ver canteiros de endro e cebola. Vladislav bateu a porta, ajustando a jaqueta surrada. Ouviu-se um arrastar de chinelos do outro lado. Kotutã? Uma voz desconfiada. Boa noite, babuska. Ouvi dizer que a senhora aluga quartos, disse, suavizando o sotaque moscovita. Posso pagar com trabalho se o dinheiro não der. A porta entreabriu-se, revelando uma senhora pequena, de olhos vivos e rugas profundas. Examinou-o da cabeça aos pés, como se pudesse ler sua história apenas pelo modo como segurava a mochila. Iskakik Budes? Perguntou sem rodeios. Da região de Ryazan, aldeia de Vasílica. Algo estremeceu dentro dele ao pronunciar o nome do vilarejo em voz alta. E por que não foi para a cidade, como todo mundo? Ela semicerrou os olhos, como se tentasse enxergar além das palavras. Estive em Moscou, respondeu seco. Não deu certo. Petrovna ou Praskovia Ivanovna, como se apresentaria depois, ficou em silêncio por um longo momento. Então, afastou-se da porta. Então entre, se não está brincando. O interior da casa era impecável. Toalhas bordadas sobre o aparador, fotos antigas em molduras de prata, o cheiro de pirogues recém-saídos do forno. No canto, uma TV antiga murmurava notícias. O quarto sai por 500 rublos por mês, anunciou, conduzindo-o a um cômodo pequeno, mas arejado. Uma cama de ferro, uma mesa, uma estante com livros empoeirados. Mas se ajudar nas tarefas, fica por 400. O cerca precisa de conserto. E o alpendre está caindo aos pedaços. É uma boa oferta, concordou Vladislav, passando os dedos pela parede recém-caiada. Obrigado. Enquanto desempacotava seus poucos pertences, Praskovia Ivanovna cruzou os braços. E onde pretende arrumar trabalho por aqui?
Perguntou mais por curiosidade do que por desconfiança. Vladislas mencionou que na estação de emergência precisavam de mão de obra. Praskovia Ivanovna balançou a cabeça cética. A estação mal respira, explicou, cruzando os braços sobre o avental xadrez. O Ignat Fyodorovich já mantém de pé sozinho, mas as forças já não são as mesmas. Perdeu o braço no Afeganistão e os anos não perdoam. Ela o observou com curiosidade. E você, o que fazia antes? De tudo um pouco, respondeu Vladislav, evasivo, ajustando a mochila no ombro. Tenho mãos e cabeça. Isso basta. À noite, enquanto tomavam chá com baranque, pãezinhos em forma de argola, Praskovia Ivanovna contou sobre o povoado. Formada em pedagogia, havia lecionado por 40 anos na escola local, ensinando as primeiras letras às crianças de Dubrovka. Lembrava-se de uma época em que a vida ali fervilhava. A Lispronjóis, empresa madeireira, funcionava a todo vapor, a fábrica de roupas empregava metade das mulheres. O clube promovia bailes aos sábados com orquestra de sopros e o cinema, com suas 300 poltronas, exibia filmes soviéticos e estrangeiros. Agora só sobraram velhos e bêbados, suspirou, mexendo o chá com uma colher de prata que tilintava suavemente contra a porcelana. A juventude? Uns foram para Ryazan, outros para Moscou. Fez uma pausa, olhando pela janela escura. Meu neto é programador em Petersburgo. Chama-me para morar com ele. Avó, venha, aqui é melhor. Mas o que eu faria lá? Abanou a cabeça. Aqui conheço cada arbusto, cada trilha. Aqui até morrer não dá medo. Na manhã seguinte, Vladislav dirigiu-se à estação de emergência. O prédio de um andar com a tinta azul descascada, mais parecia um galpão abandonado do que um posto médico. A placa torta balançava ao vento, os degraus da entrada estavam quebrados, e o pátio tomados por mato alto. Junto à porta, uma buchanca, o clássico UAZ 452, apelidado de pão de forma por seu formato quadrado, exibia uma cruz vermelha desbotada no lado. Vladislav respirou fundo e empurrou a porta rangente. Dentro, uma pequena sala de espera com paredes descascadas abrigava uma mulher de meia idade, robusta, que anotava algo em um registro surrado. Num canto da mesa, um telefone antigo modelo TA-68 parecia esquecido pelo tempo. Zdravstuyte, cumprimentou Vladislav baixinho, curvando os ombros mais que o habitual. Disseram-me que aqui pode haver trabalho. A mulher levantou os olhos e o avaliou com um olhar penetrante. Não precisamos de vigia, nem de faxineiro. Posso fazer mais que isso, insistiu ele dando um passo à frente. Minhas mãos não têm medo de trabalho. Consertar, ajudar. Trabalho por comida se for preciso. Lyubasha, quem está aí? Uma voz masculina ecoou do cômodo ao lado. Um homem de estatura média, magro e de rosto marcado surgiu na porta. Usava um jaleco médico jogado sobre uma camisa xadrez, com a manga esquerda cuidadosamente dobrada e presa por um alfinete, o braço faltava. Diz que quer trabalho, explicou Lyubasha, encolhendo os ombros. Fala que trabalha por comida. O homem aproximou-se, examinando Vladislav com olhos cinzentos e afiados, como se o atravessassem com um raio-x. Ignat Fyodorovich Koval apresentou-se sem estender a mão. E você bebe? Niet, respondeu Vladislav, firme. Já bebi, mas parei. Cuidado comigo, advertiu Ignat Fyodorovich severo. Se sentir cheiro de álcool, sai voando daqui como uma rolha. Fez uma pausa. Topa trabalhar por comida? Então vamos ver do que é capaz. Apontou para a porta. As fixações das maçãs na buchanca estão soltas. O Semyon vai mostrar. Conserta isso direito, a gente te testa por um tempo. No pátio, um rapaz em macacão engordurado mexia no motor do UAZ. Ao ver Vladislas, limpou as mãos numa franja de pano. Como é seu nome? Perguntou. Vladislas. Pode me chamar de Vlad. Eu sou Semyon. Estendeu a mão, que Vladislav apertou. Vou mostrar onde está o problema com as fixações. Dentro da ambulância, as maçãs deslizantes estavam presas ao chão por travas metálicas, gastas pelo tempo e pela trepidação nas estradas esburacadas. Vladislas examinou a estrutura, lembrando-se de como, ainda menino, ajudava o avô a consertar um velho mosquiche. Semyon trouxe uma caixa de ferramenta surrada com chaves e chave de fenda enferrujadas. É tudo o que temos, disse, entregando-a. 2 horas depois, as fixações não apenas estavam consertadas, mas reforçadas com placas de metal que Vladislav encontrou jogadas no pátio da estação. Onde aprendeu isso? Perguntou Semyon admirado, testando a resistência das peças. Era mecânico? Cresci no campo, respondeu Vladislav evasivo. Lá, sem saber fazer com as mãos, não se vive. Ao meio-dia, a equipe de plantão voltou.
o motorista Piotr Danilovich, um homem de idade, e a enfermeira Nina Stepanovna. Observaram o recém-chegado com curiosidade discreta, mas não fizeram perguntas. Vladislav notou que o radiador do corredor estava quebrado e, com a permissão de Ignat Fyodorovich, pôs-se a consertá-lo. À noite, o prédio já estava visivelmente mais quente. Então Vladislav Ignat Fyodorovich acariciava o bigode, pensativo. Vejo que suas mãos valem ouro. Fique por enquanto. Tem um quarto para a equipe de plantão, pode dormir lá. Comida, a mesma de todos. Virou-se para Lyubasha. Mostre a ele onde é tudo. Quando anoiteceu, só ficaram na estação a equipe de plantão e Vladislav. Deitado em um catre estreito no quarto de descanso, ele ouvia o silêncio, quebrado apenas pelos passos ocasionais de Nina Stepanovna no corredor. Pela primeira vez em meses, sentiu uma estranha tranquilidade. O toque agudo do telefone rompeu a calma. Ouviu Nina Stepanovna atendendo, depois passos apressados e uma batida na porta do quarto. Piotr Danilovich. Chamou a enfermeira. Chamada de emergência. Bereznik. Moça com apendicite aguda. O sono evaporou. Vladislav pulou do catre. Como posso ajudar? Por que não está dormindo? Surpreendeu-se Nina Stepanovna, arrumando a bolsa de medicamentos. Não importa. Precisa de algo? Se quiser, ajude a carregar a maca depois. Piotr Danilovich ligou o motor da buchanca com um gemido. O veículo tossiu algumas vezes, mas acabou pegando. 5 minutos depois, já corriam pela estrada esburacada. É a Anzelika, explicou Nina Stepanovna, enquanto a ambulância sacolejava. 24 anos, sobrinha do Ignat Fyodorovich, jornalista de Ryazan, veio visitar o tio. Dores no lado direito, náuseas, febre. Clássico. Suspirou. A estrada está um horror. Cada buraco é um sofrimento para ela. Vladislav imaginou o martírio da paciente e sentiu o estômago embrulhar. Bereznik os recebeu na escuridão. A luz havia sido cortada por falta de pagamento. Na porta de uma casa modesta, um homem ansioso os aguardava com uma lamparina a querosene. Dentro, sobre uma cama estreita, jazia uma jovem pálida. À luz trêmula da lamparina, Vladislav distinguiu um rosto delicado, de olhos grandes e expressivos, agora nublados pela dor. Aguente, Anzelika, murmurou Nina Stepanovna, palpando com cuidado o abdômen da moça. Vamos levá-la agora. É longe até o hospital? Perguntou a jovem com voz entrecortada. 40 quilômetros por essas crateras, respondeu a enfermeira sombria. Mas não há escolha. Precisa de cirurgia urgente. Ao transferir Anzelika para a maca, Vladislav sentiu o quanto ela era leve. A jovem mordeu os lábios para não gemer. Segure e firme, sussurrou ele. Vamos conseguir. Na ambulância, Nina Stepanovna aplicou uma injeção para aliviar a dor, mas os solavancos tornavam qualquer conforto ilusório. A cada buraco, o corpo de Anzelika estremecia. Vladislav sentou-se ao seu lado e, num impulso, passou a amparar sua cabeça nas sacudidelas mais violentas. Obrigada, ela murmurou, os olhos semiabertos fitando-o com gratidão. Você é novo por aqui? Não me lembro de tê-lo visto antes. Só de passagem, respondeu Vladislav seco. Poupe suas forças. Não fale. A estrada parecia interminável. Piotr Danilovich acelerava o quanto a pista permitia, mas cada quilômetro era uma batalha. Vladislav contava os minutos mentalmente, lembrando-se do que sabia sobre apendicite. Cada segundo de atraso aumentava o risco de peritonite. Finalmente as luzes da hospital regional surgiram à frente. Já os aguardavam. Nina Stepanovna havia avisado pelo rádio. O cirurgião de plantão, um homem sonolento de jaleco amassado, examinou a paciente com rapidez e assentiu. Era para a sala de cirurgia com urgência. O apêndice flegmonoso estava prestes a romper. Ajudaram a transferir Angélica para a maca. Na porta da sala, ela esboçou um sorriso fraco para Vladislav. Obrigada. Como é seu nome? Vlad, respondeu ele, sentindo uma estranha emoção no peito. Melhore logo. 1 hora depois, o cirurgião saiu com uma expressão cansada, mas aliviada. Conseguimos. Mais 1 hora e seria peritonite. Agora está tudo bem. No caminho de volta, Vladislav permaneceu em silêncio, revivendo mentalmente aquela corrida contra o tempo. Uma sensação estranha o invadia, algo entre alívio e uma energia há muito esquecida. Você fez algo realmente importante. Pela manhã, antes do início do turno, Ignat Fyodorovich chamou ao seu gabinete. Vladislav esperava uma conversa sobre o atendimento da noite anterior, mas o paramédico começou por outro caminho. Vejo que você é um bom homem, Vladislav. Mãos de ouro, cabeça que funciona, sabe lidar com as pessoas. Só que tem uma coisa estranha. Ignat coçou a barba grisalha.
Sinto que há educação em você. Olhos inteligentes. Não parece um vagabundo. Vladislav tensionou os músculos, mas permaneceu calado. Nina me contou como você ajudou minha sobrinha ontem, continuou Ignat. Como manteve a calma na estrada, como seguiu cada passo certo. Ela disse, ele tem mãos de cirurgião firmes, precisas. E nós, que estamos há 40 anos na medicina, sabemos reconhecer isso. Tirou uma foto da gaveta, 2 jovens soldados em uniforme afegão, rifles ao ombro, sorrindo para a câmera. Reconhece? Perguntou, apontando para um deles. Vladislav olhou fixamente e congelou. Era seu avô, Matvei Morgunov, jovem como nunca o vira. De onde? Começou, mas engoliu as palavras. Vejo que reconheceu. Assentiu Ignat. Seu avô Matvei me salvou a vida em Kandahar. Perdi um braço, sangrava até a morte. Ele me carregou nas costas por 8 quilômetros e depois pisou numa mina. Sobreviveu, mas nunca mais foi o mesmo. Só falava do neto. Minha Vladka vai ser médico, um grande médico. Vladislas baixou a cabeça. A farsa havia acabado. Não sei por que você se esconde, continuou Ignat, mas vejo que é aquele mesmo Vladka. O rosto é igual ao do seu avô, até os gestos. E esse olho clínico. Você tem? Ficaram em silêncio. Depois, Ignat disse algo que fez algo estremecer dentro de Vladislav. Seu avô Matvei dizia, o mais importante no nosso trabalho é não causar dano e não abandonar quem precisa. Segui essa regra a vida toda. Fechou os olhos por um instante. Agora me diga, por que está aqui? Vladislav levantou o olhar. Mentir não fazia mais sentido. Vim para assumir esta estação. Liudia Romanovna, do Departamento de Saúde, me nomeou diretor médico. Mas antes de me apresentar oficialmente, quis conhecer a equipe por dentro. Ver não o que mostram aos chefes, mas a realidade. Ignat sorriu por baixo do bigode. Esperto, Morgunov. Todo igual ao avô. Fez um gesto em direção ao corredor, onde se ouvia a voz dos paramédicos chegando para o turno. Essas pessoas, disse, baixando o tom, não precisam de um chefe. Precisam de um companheiro. Alguém que, como você, esteja disposto a lutar ao lado delas. Pela primeira vez em muito tempo, Vladislav sentiu que estava onde deveria estar. No fundo, compreendia. Havia passado no teste de autenticidade. Agora começava o mais difícil. Tornar-se digno daqueles homens, daqueles mulheres, e da memória do avô. A manhã estava clara e fresca. Vladislav ajustava o nó da gravata diante do espelho no quarto de Praskovia Ivanovna. O terno azul escuro, a camisa branca impecável, os sapatos engraxados. Tudo parecia estranho depois dos dias vestindo uma jaqueta gasta e jeans surrados. Passou a mão pela face recém-barbeada e no reflexo viu um desconhecido. Um homem composto de olhar determinado. Então, pronto para a nova vida? Perguntou Praskovia Ivanovna, espiando pela porta. Ele havia confessado tudo a ela na noite anterior. A velha não se surpreendeu. Desde o início soube que você não era um andarilho. Mãos cuidadas, fala culta. E a educação não se esconde. Agora olhava para ele com um orgulho quase materno. Vá, meu filho. A verdade sempre vale mais que uma mentira bonita. Quando Vladislav cruzou a porta da estação, um silêncio repentino tomou conta do lugar. Lyubasha, a enfermeira de plantão, paralisou com a xícara na mão. Semyon, que mexia no motor de uma das ambulâncias, arregalou os olhos. Só Ignat Fyodovich, junto à mesa de registros, assentiu com um sorriso compreensivo. Reúna todos na sala de reuniões. Está na hora de revelar as cartas. Os biscoitos de mel que Nina Stepanovna guardava para ocasiões especiais ajudaram a quebrar o gelo. À medida que as mãos se estendiam para pegar os pedaços adocicados, as palavras fluíam com mais naturalidade. Vladislav ouviu pela primeira vez sem filtros os desafios da estação. Os equipamentos que quebravam com uma frequência exasperante, a falta crônica de medicamentos. As noites de inverno em que a equipe passava horas limpando a neve da estrada com paz para chegar a um vilarejo distante. Lembra, Ignat, quando tiramos a Kalka Serebriakova daquele buraco no gelo? Contou Piotr Danilovich, animado pelas memórias. A Buchanka, o jipe ambulância e ficou presa no gelo, e tivemos que enrolar correntes nas rodas por meia hora só para sair do lugar. Ignat Fyodovich riu balançando a cabeça. Como não lembrar? Depois, o Kolka nos ofereceu um quarto de samogon, aguardente caseira de presente. Mas nós não podíamos beber, em serviço não é permitido. Ele até ficou ofendido, achou que estávamos desdenhando. Risos preencheram a sala. As piadas, as histórias compartilhadas, a cumplicidade que nascia de anos de trabalho lado a lado, sem que ninguém percebesse. A parede de desconfiança entre Vladislav e a equipe se dissolveu como açúcar na água quente.
E então Vladislas Matveyevich Ignat Fyodovich se voltou para ele, e naquele tratamento formal, quase cerimonioso, havia mais respeito do que em qualquer título oficial. Por onde começamos a ressuscitar este lugar? Pelo pequeno, respondeu Vladislav, firme, passo a passo. Sem pressa, mas sem parar. O mês de agosto queimava sob um sol implacável, mas para Vladislav, aqueles dias voaram como um único sopro. Entre viagens intermináveis, reuniões e cartas escritas à mão, a estação exigia mudanças radicais, e ele só podia contar consigo mesmo. Seu primeiro movimento foi bater à porta de Lídia Romanovna, a funcionária do Departamento de Saúde do distrito. Morgunov, eu já havia avisado, ela balançou a cabeça, cruzando os braços sobre a mesa. O distrito é subsidiado. Não há verba. No máximo, posso liberar 15.000 rublos para medicamentos, e ainda assim, será um adiantamento do próximo trimestre. Mas Vladislas não era do tipo que recuava. Se o dinheiro não vinha de cima, ele o encontraria onde fosse possível. No povoado, descobriu duas empresas ainda em atividade. O Serraria de Vasily Korneev, um homem de mãos calejadas e rosto curtido pelo vento, e a pequena fábrica de manteiga de Anatoly Rybakov, o negociante de olho vivo e cálculo rápido. No início, ambos o receberam com ceticismo. Olha aqui, Vladislas Matveyevich, disse Korneev, coçando a barba por fazer. Dinheiro não tenho. Mal consigo fechar as contas no final do mês. Mas madeira e mão de obra, isso posso dar. Uma semana dos meus rapazes para consertar o telhado e trocar os assoalhos. Rybakov, por sua vez, foi mais generoso. Vou separar 50.000 rublos. Mas com uma condição, arrumem direito àquela ambulância. Não é brincadeira fazer 40 quilômetros até o centro do distrito com um motor que parece que vai desabar a qualquer momento. Minha mãe mora lá, e a pressão dela sobe como foguete. Vladislas apertou a mão do homem sem hesitar. Até outubro terá uma ambulância como nova. E cumpriu a palavra. Quando a Buchanka reapareceu na estação com o motor reformado, a lataria repintada e os bancos recuperados, Semyon não conseguiu esconder a emoção. Vladislav Matveyevich, ela está como nova. Consegue chegar a 60 km por hora, imagina só. Em novembro, após cartas insistentes enviadas à administração regional e visitas pessoais a gabinetes empoeirados, conseguiu destrancar uma verba de 150.000 rublos para equipamentos médicos. Para uma clínica grande é pouco. Para nós é uma fortuna, anunciou na reunião, listando as novidades. Maçãs novas, um desfibrilador, um cardiomonitor, e acima de tudo, um aparelho de ventilação mecânica portátil. Agora, uma de nossas ambulâncias será um mini UTI sobre rodas. Ignat Fyodovich, você mesmo disse que no ano passado perdemos 2 pacientes com infarto no caminho. Pois bem, agora vamos salvá-los. O prédio da estação também começou a se transformar. O telhado foi consertado, as paredes alisadas e pintadas de um azul claro que parecia trazer mais luz para os corredores escuros. A equipe, unida, arrumou um pequeno jardim na frente. Kládia Petrovna trouxe mudas de rosas de seu próprio quintal. Nina Stepanovna plantou tulipas. Se ao menos as estradas fossem decentes, suspirava Piotr Danilovich, enquanto observava os buracos que faziam a ambulância tremer como folha ao vento. Com esse solavanco, o paciente chega morto antes de chegar ao hospital. Vladislas anotou mais uma batalha em sua lista. Escreveu para o departamento de estradas da região, marcou audiências com burocratas de rosto fechado, bateu em todas as portas, até que, esgotadas as opções, recorreu ao Dubrovsky Vestnik, o jornal local. O editor-chefe, um homem de voz rouca por décadas de cigarro, ouviu seu pedido e abanou a cabeça. Quem vai publicar uma coisa dessas? Criticar o governo é pedir encrenca. Mas eu não estou criticando o governo, rebateu Vladislav. Estou falando das pessoas. Do felcher, auxiliar médico, que com 30 anos de serviço, caminha até os joelhos na lama à noite para atender um doente porque a ambulância atolou. Da criança com pneumonia que foi carregada no colo por 3 quilômetros até o asfalto na última época de chuvas. Não é disso que as gazetas deveriam falar? O artigo saiu, e causou um rebuliço. Veio um segundo, depois um terceiro. As pessoas começaram a assinar petições, a exigir respostas. E como por milagre na primavera seguinte, as máquinas finalmente apareceram para consertar a estrada principal que ligava Dubrovka ao centro do distrito. Agora, enquanto observava pela janela de seu apartamento funcional as ruas do povoado cobertas por uma neve macia, Vladislas mal podia acreditar que apenas 6 meses haviam se passado desde sua chegada. 6 meses de lutas, de esperanças frustradas, de pequenas vitórias que, somadas, pareciam um milagre.
O apartamento de 2 cômodos anexo à estação estava mobiliado com simplicidade, mas com um toque de calor, fotos da família nas paredes, o retrato do avô sobre a mesa, uma Niva de 1998, comprada em segunda mão, mas indispensável para aquelas estradas, estacionada do lado de fora. E há um mês havia ganhado um novo morador, Jack, um vira-lata de pelagem desgrenhada e olhos cautelosos, resgatado durante uma chamada de emergência. Magro, ensopado com uma pata quebrada, tão abandonado quanto Vladislav se sentirá meses antes. Agora gordo e curado, o cão ronronava junto ao radiador, sacudindo as patas de vez em quando enquanto sonhava. As caminhadas noturnas com Jack viraram um ritual. Vladislav percorria o povoado, cumprimentando os moradores, parando para ouvir suas histórias. Aos poucos, deixou de ser o forasteiro. Vladislav Matveyevich chamava-o a babushka Dúcia da casa no fim da rua. Vem aqui, meu pressão está alta, meça pra mim. O doutor piscava cumplicemente para o aposentado Felipe. Passe aqui depois, para um chá, e uma dose de algo para aquecer. As costas estavam doendo. Ele já não se sentia um estranho. Ali, entre aquelas pessoas simples, aquelas ruas poeirentas e casas tortas, havia encontrado algo que Moscou nunca lhe dera, a certeza de que cada passo seu fazia diferença. As feridas deixadas pela traição de Cristina ainda doíam, mas a dor já não era tão aguda. Às vezes lembrava-se dela sem amargura, quase com gratidão. Se não fosse aquele episódio na sala dos residentes, talvez nunca tivesse parado ali, nunca tivesse descoberto seu verdadeiro caminho. O toque do telefone interrompeu seus pensamentos. Vladislav Matveyevich, é Ignat Fyodovich. Feliz ano novo adiantado. Ouça, minha sobrinha Angelica veio de Riazan. Insiste que eu o convide. Diz que quer agradecer pessoalmente. Você vem? Vladislav sorriu. Claro, Fyodovich. Estarei aí em meia hora. Desligou o telefone e aproximou-se da janela. As luzes de Natal acendiam-se pelo povoado, modestas, mas quentes na escuridão gelada. À sua frente, um novo ano se anunciava com novos planos, novas esperanças. E no fundo da alma, uma sensação tímida começava a brotar. A vida, afinal, estava apenas começando. O tempo havia esculpido linhas sutis em seu rosto, mas não eram rugas de cansaço, eram marcas de uma jornada vivida com intensidade. A postura de Vladislav agora transmitia uma tranquilidade firme, a segurança de quem conhece seu lugar no mundo. 43 anos não pesavam para alguém que dia após dia testemunhava quão frágil era a fronteira entre a vida e a morte. A estação de emergência em Dubrovka já não era mais uma unidade modesta perdida no interior. Havia se tornado referência. Revistas especializadas publicavam artigos sobre seu trabalho, e médicos de regiões vizinhas vinham aprender com sua equipe. Em 2015, Vladislav recebeu o título de médico honorário da Rússia, entregue pessoalmente pelo ministro da Saúde. Mas para ele, os verdadeiros troféus não eram as condecorações, e sim as vidas salvas, milhares delas, desde recém-nascidos até centenários. Cada aperto de mão grato, cada suspiro de alívio ao lado de um leito significavam mais do que qualquer elogio oficial. Lembrou-se do início, um carro velho, armários de remédios quase vazios, paredes descascadas. Quantas batalhas foram travadas para conseguir financiamento, buscar patrocínios, construir novas alas. Como em 2010, quando os incêndios nos pântanos sufocaram a região de Fumaça, e as equipes trabalharam até o esgotamento para salvar idosos asfixiados. Ou em 2013, quando as enchentes isolaram vilarejos, e eles chegaram de barco, com água pela cintura, para atender os doentes. Aquele caminho de 15 anos não fora pavimentado só de conquistas. O último ano havia sido o mais árduo. A pandemia chegou àquele rincão como um vendaval inesperado, como uma nevasca em abril. Ninguém estava preparado, nem os grandes centros, muito menos os hospitais distritais. Faltavam respiradores, faltavam concentradores de oxigênio, faltavam equipamentos de proteção. Vladislav recordou as noites em que ele e Ignat Fyodovich não saíam da zona vermelha, os macacões encharcados de suor, os rostos marcados pelas máscaras, cobertos de feridas pelo atrito constante. Cada chamada poderia ser uma sentença de contaminação, mas recusar atendimento era impensável. Em novembro de 2020, ele próprio adoeceu. Febre de quase 40 graus, falta de ar, os pulmões comprometidos em mais de 60%. 2 semanas entre a vida e a morte, soro na veia, máscara de oxigênio. Voltou esquelético com olheiras fundas, mas com a mesma determinação. E mergulhou de volta na luta. Ignat Fyodovich, com seus 63 anos e um único braço, trabalhava pelo dobro. Só na primavera de 2021, quando a onda arrefeceu e jovens médicos,
Seus próprios alunos, formados no centro de treinamento que ele criará, chegaram para reforçar a equipe, é que o velho fechara os olhos para a aposentadoria. Chega Matveyevich, dissera Ignat, pendurando o jaleco pela última vez. Já guerrei o suficiente. Agora é sua vez de criar a nova geração. Uma batida na porta o trouxe de volta ao presente. Vladislav Matveyevich, a secretária Olga espreitou pela fresta. Tem uns jornalistas aqui. Dizem que vão fazer uma matéria sobre o senhor. Ah, sim, eu me lembro, assentiu ele. Pode deixá-los entrar. A equipe adentrou o consultório, um câmera, um técnico de som e uma jovem de traços delicados, cabelo castanho escuro e olhos expressivos, que se apresentou com um sorriso seguro. Angelica Koval, da TV Regional. Estamos preparando uma série sobre pessoas que transformam suas comunidades. E decidimos começar por você. Vladislav observou-a com atenção. Havia algo familiar naquele rosto, uma sombra de memória que escapava como fumaça entre os dedos. Sentem-se, indicou as cadeiras. Em que posso ajudar? Ela ligou o gravador. Há 16 anos o senhor chegou aqui como um jovem médico vindo de Moscou. O que o levou a trocar a capital por um lugar tão remoto? Ele hesitou. Poderia contar a essa desconhecida sobre a traição de Cristina? Sobre o coração partido, a máscara de mendigo, a corrida noturna por uma estrada esburacada com uma moça à beira da morte nos bancos traseiros de um carro velho? Optou por uma verdade mais simples. Há uma coisa chamado das raízes, respondeu por fim. Nasci perto daqui, em Vassilieva. Minha avó era enfermeira rural. Acho que tudo se decidiu quando entendi que poderia fazer o que outros não conseguiram. Salvar a medicina do campo que estava morrendo. A entrevista seguiu seu curso. Perguntas sobre equipamentos, sobre a equipe, sobre os desafios da pandemia. Vladislav respondia com precisão, mas uma inquietação difusa o acompanhava, como se tentasse reter os fragmentos de um sonho ao acordar. Depois, a equipe foi conhecer a estação. Os reanimóveis novos na garagem, os aparelhos modernos nas salas de atendimento, a central de despacho informatizada. Enquanto o câmera registrava tudo, Angelica fazia anotações, e Vladislav os acompanhava, pontuando detalhes com calma. Aqui é nosso centro de treinamento, abriu a porta de um amplo espaço com manequins para simulação de primeiros socorros. Formamos paramédicos para toda a região. Nas aldeias, a falta de profissionais é crítica. Louvável, aprovou Angelica, antes de fazer uma pergunta inesperada. O senhor sabe por que escolhi justamente esta estação para a reportagem? Imagino que seja pelos nossos índices, deu de ombros. Temos a melhor taxa de sobrevivência da região. Não só por isso, sorriu ela. Há 16 anos, sua equipe salvou uma jovem com apendicite aguda. Essa jovem era eu. Vladislav congelou. Agora reconhecia aqueles olhos, os mesmos que turvos de dor, o haviam fitado das maçãs da velha ambulância sacolejando pela estrada esburacada. Angelica, murmurou. A sobrinha de Ignat Fyodovits, confirmou ela. Só que na época eu não sabia que a pessoa que segurou minha cabeça durante todo o trajeto não era um enfermeiro, e sim o futuro diretor desta estação. Ele sentiu algo quente se espalhar pelo peito. 16 anos. Uma eternidade e ainda assim aquele primeiro chamado parecia ter sido ontem. Veiam convidou-o com um sorriso. Tenho algo para mostrar a vocês. Na sala dos médicos, uma surpresa os aguardava. À mesa tomando chá estava Ignat Fyodovits, ainda ereto, embora agora completamente grisalho, com sulcos profundos marcando o rosto. Tio! Exclamou Angelica. O que o senhor está fazendo aqui? Onde mais eu deveria estar? Retorquiu o velho com um riso rouco. Quando soube que você viria fazer uma matéria sobre o Matveyevich, não podia perder a chance. Afinal, há detalhes que não devem ser esquecidos. Que detalhes? Ela franziu a testa, desconfiada. Ignat estreitou os olhos, malicioso. Ora, minha sobrinha, você não reconheceu nele aquele vagabundo que segurou sua cabeça na ambulância, com uma jaqueta surrada e 3 dias de barba? Angelica voltou-se para Vladislav, atonita. Aquele enfermeiro. Era o senhor? Não era enfermeiro não, corrigiu Ignat balançando a cabeça. Era o novo diretor, disfarçado de mendigo para testar a equipe. Chegou aqui dizendo, troco comida por trabalho. Minhas mãos são de ouro, não podem se perder. E o velho paramédico contou toda a história. O médico de Moscou que queria começar do zero, o disfarce, a reconstrução da estação passo a passo. Eu não sabia, sussurrou Angelica, os olhos úmidos. Todos esses anos, achei que tinha sido salvo por um estranho qualquer. Esse estranho, concluiu Vladislav suave, era eu. Só que naquela época eu era outro homem. Perdido. Quebrado.
Foi o seu caso, Angelica, que me convenceu de que este era o meu lugar. A equipe partiu ao anoitecer, mas, antes de ir, Angelica aproximou-se de Vladislav. Eu deveria ter agradecido há 16 anos. Melhor tarde do que nunca. Obrigada, doutor, por minha vida. E pelas centenas de outras. Ela o abraçou com ímpeto, como se o gesto a surpreendesse tanto quanto a ele, e afastou-se rápido e envergonhada. Ao cair da noite, Vladislav permanecia junto à janela de seu consultório, observando as luzes do vilarejo se acenderem no crepúsculo. Dubrovka havia mudado ao longo dos anos. Ruas pavimentadas, uma escola nova, o centro cultural reformado. A vida, aos poucos, retornava àquele povoado que outrora agonizava. Sobre a mesa de trabalho, uma fotografia de sua avó, Evdokia Matveyevna, vestida com o jaleco branco e o lenço engomado, como se ainda estivesse de plantão. Ele costumava conversar com ela em pensamento, contando-lhe sobre os pacientes, os planos, as pequenas vitórias. Sabe, vovó sussurrou, conseguimos. Ressuscitamos a medicina rural de verdade. Como era em Vassilieva nos seus tempos. Uma semana depois, a televisão regional exibiu uma reportagem. Mas Angelica não fez apenas um noticiário comum. Era um documentário sobre o homem que transformará o destino de um distrito inteiro. Imagens do equipamento moderno, depoimentos de pacientes, cenas das equipes em ação. E no centro de tudo, Vladislav Morgunov, o médico rural que voltará às origens. O telefone não parou de tocar naquela noite. Colegas, conhecidos, pacientes antigos ligavam para relembrar momentos. Uma senhora de um vilarejo distante contou como ele atenderá seu parto durante uma nevascada, quando as estradas estavam bloqueadas. Um homem de meia idade recordou um caso de 5 anos atrás, quando Vladislav o salvara de um infarto fulminante. Fragmentos de 16 anos de jornada ecoando em cada voz. No dia seguinte chegou uma carta. Um envelope branco simples com o endereço de remetente, Vassilieva, Rua Central 7. Dentro, uma folha de caderno dobrada com cuidado. Prezado Vladislav Matveyevich, escreve-lhe Alexei Kuznetsov, filho de Sergei Kuznetsov, seu vizinho em Vassilieva. Tenho 17 anos. Este ano terminei a escola e pretendo ingressar na faculdade de medicina. Ontem assisti a reportagem sobre o senhor na TV regional e não pude deixar de escrever. Minha família voltou para Vassilieva há 5 anos. Meu pai decidiu reconstruir a casa do meu avô. Ouço dele muitas histórias sobre o senhor. Como pescavam juntos no lago, como subiam nas macieiras. Quando vi a reportagem, entendi que quero seguir seus passos. Em Vassilieva, o posto de saúde reabriu, mas falta um médico. Sonho em me formar e voltar, como o senhor fez em Dubrovka. Seria uma honra se aceitasse ser meu mentor. Com respeito, Alexei. Vladislav releu a carta várias vezes, sentindo um nó na garganta. Vassilieva. A casa do pai. O pomar de macieiras plantado pelo avô. Tudo que parecia perdido para sempre ganhava nova vida. Imaginou o jovem, talvez parecido com seu amigo de infância Seriógica, voltando com um diploma, abrindo um consultório na casa da família, cuidando dos moradores, dando continuidade ao legado de Evdokia Matveyevna. Algo quente e apertado se espalhou em seu peito. O círculo se fechará. O que começara com uma tragédia e uma perda retornava como esperança e renascimento. Como se a própria vida confirmasse que a escolha feita outrora fora certa. Ele sentou-se à mesa e puxou uma folha em branco. Sabia o que escreveria aquele garoto, seu sucessor. Falaria da estrada de volta para casa, longa, árdua, cheia de obstáculos, mas a única que valia a pena. E que retornar às origens, na verdade, era sempre o início de um novo caminho.